Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Tiago. Tranquilo, obrigado, amigo. Tiago, capítulo 5, verso de número 13. E se você pudesse colocar de pé, para mim, quero dizer que é uma alegria, Pastor Flávio, estar aqui com você, a INCC Flórida, nesse tempo muito precioso. Muito obrigado, Pastor Melvin, pelo carinho, das boas-vindas. E a cada um de vocês, é uma alegria para nós estarmos aqui. Como o Pastor Flávio falou, estou com a minha esposa, minha filha, e trouxe um filhão do coração aí, o Cainã, que já é de casa, e vocês já o conheceram. Tiago, capítulo 5, verso de número 13. Nós vamos refletir nesses 21 dias de oração, como vocês têm tido, sobre essa carta, e eu quero trazer uma palavra para abençoar a vida de vocês nesse texto. Tiago 5,13, que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros. Muito obrigado, Luiz. Para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva, a terra produziu seus frutos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, graça nós te damos por esse momento precioso, maravilhoso, por estarmos na tua casa. Graça te damos, Senhor, por estarmos aqui, pela vida do pastor Flávio, pela vida da Andréia, Sara, Júlia, toda a sua família. E é uma alegria estarmos aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, adorar o Senhor e buscá-lo, Senhor, nesse tempo de culto ao teu nome. Pedimos que a tua palavra venha falar ao nosso coração, ministrar sobre a nossa vida. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido, honrado e exaltado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, por gentileza. Esse texto fala sobre oração. E nos 21 dias de jejum e de oração, eu queria falar sobre essa oração pela comunidade, essa oração uns pelos outros. Orar é falar com Deus, orar é se comunicar com o Senhor, orar é derramar a sua alma e o seu coração no altar e na presença do Senhor. John Wesley dizia que a oração não é informar a Deus as suas necessidades, mas oração é alinhar o seu coração e situar nós mesmos com aquilo que o Senhor tem para nós. Oração, para Billy Graham, é quando a gente dobra os nossos joelhos e ora, até que Deus e nós nos tornemos amigos íntimos. Orar é falar com Deus. E orar não é apenas uma ação de mão única. Não é simplesmente eu vou orar, eu falo. A oração é um tempo que derramamos o nosso coração na presença do Senhor, mas é um tempo também que ouvimos, que Deus fala conosco, que Deus conduz o nosso coração. Quantos já tiveram experiência de estarem às vezes angustiados, às vezes tristes, desanimados, sem saber o que fazer? Parou para ajoelhar e orar, parou para falar com Deus, e o teu coração foi cheio. Houve paz sobre a sua vida e Deus conduziu você. Quem já teve essa experiência? A oração é falar com Deus. Oração é derramar a alma diante do Senhor. E essa carta de Tiago é uma carta muito preciosa, porque ela é uma carta prática. Ela é uma carta do dia a dia da vida cristã. Tiago, que escreveu essa carta, ou Tiago o Justo, era um meio-irmão de Jesus. E Tiago escreve essa carta, se você conhece a história então de Tiago, sabe que ele é martirizado no ano 62. Tiago, ele escreve essa carta provavelmente no ano 40. Jesus é crucificado em 33. Tiago é um dos líderes expoentes da igreja logo do primeiro século. Ele já se torna um pastor em Jerusalém.
E ele se torna uma grande e refutável coluna e um dos líderes da igreja. E é interessante essa carta, porque essa carta é uma das cartas que a gente tem no início do Novo Testamento. Provavelmente a carta é escrita, com certeza, antes do Concílio de Jerusalém, que é no ano 49. Você tem outras tantas cartas. Mas Tiago e essa carta é escrita para os cristãos que estavam na diáspora, os cristãos que estavam fora de Jerusalém. E como eles deveriam, então, se portar, mediante as lutas e as dificuldades. E a carta começa falando do quê? A carta começa falando sobre tribulação e luta para a gente perseverar. É parecido com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, onde Tiago já começa assim: tende por motivo de muita alegria o passar por tribulação. Mas por que Tiago coloca isso? Porque a tribulação tem a força de nos deixar perfeitos e íntegros. Tem uma ação completa. Tiago, logo no primeiro capítulo, já diz que na vida prática, tribulações e lutas na vida do cristão vai levá-lo para mais perto de Deus. Deus vai fazer uma obra nele. E nesse início da carta, ele fala sobre sabedoria e fala sobre oração. Mas no capítulo 5, nesse texto que estamos lendo, ele aprofunda como eu e você devemos ter uma vida de oração e nos relacionarmos com Deus. O verso de número 13, do verso que lemos, diz: se alguém está sofrendo, faça o quê? Faça oração. Mas sofrimento aqui não é apenas um sofrimento externo, de algo que no seu dia a dia e tal, ou difícil que você está vivendo, mas o sofrimento também físico e emocional. Um sofrimento. Se nós vivemos momentos de dores e difíceis, nós precisamos recorrer à oração, a falar com Deus. Muitas vezes em lutas e dificuldades, nós criamos o nosso jeito de resolver. Criamos ou não? A nossa maneira de resolver, o nosso jeito que a gente vai fazer. Ah, não, nós vamos, sei lá, se você está precisando completar o saldo no mês, você pensa o quê? Vou trabalhar mais, vou fazer uma hora extra. Se você está vendo alguma dificuldade com os filhos, vou estar mais próximo, vou dar uma atenção. Se você sente alguma situação na família, você já tem as suas ações, as suas atitudes. Mas às vezes nós negligenciamos esse ponto da oração. A gente entra no automático, ou sou só eu? A gente procura orar e orar em todo o tempo. Mas e aquele tempo que você para tudo e ora? Para tudo e tem aquele seu tempo íntimo com Deus. E não é questão de ser pastor ou não. Nós todos precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Eu gosto muito dessa definição que eu coloquei aqui do Billy Graham, porque ele diz: ore. Ore até você e Deus se tornarem íntimo. Sabe aquele momento em que a tua oração, você sente Deus ali com você? Sente Deus te confortando? Deus caminhando com você? Portanto, está sofrendo, faça o quê? Oração. Mas não é só no sofrimento. A gente vai ver no decorrer do texto, então vamos lá. No verso número 14, vai dizer o quê? Está alguém entre vós doente, também doente de forma física ou doente de forma emocional e sentimental. Está alguém entre vós doente, faça o quê? Chame os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja façam oração, ungindo com óleo. Então, quando alguém está passando por uma dificuldade, seja ela na comunidade, na igreja, na família, entre os familiares, o presbítero, essa palavrinha grega, ela quer dizer ancião. Os líderes da igreja, ou aqueles que são os refutáveis colunas, aqueles que são pessoas referenciais. Devemos chamar os crentes mais maduros, ou os presbíteros, ou os pastores, para que orem por nós. Se você está doente da alma, chame os pastores para que orem por você. Presbítero e líderes para que orem. A oração tem o poder de curar. A oração é bálsamo. A oração é derramar o coração diante de Deus e sentir o toque dele na nossa vida. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, eles façam oração e unja com óleo.
Só que eu gosto desse versículo porque tem pessoas que, então, para a pessoa ser curada fisicamente, precisa ungir com óleo. O poder está no óleo? O poder está na oração dessa pessoa que orou? Não, o texto não termina aí. E o texto diz que o Senhor o levantará. Não é o óleo, não é simplesmente a pessoa que orou ou a que recebeu. O poder todo vem de Deus. Mas isso é quando a gente ora. Mas isso é quando a gente fala com Deus. Isso é quando a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor. Por isso eu costumo dizer para as famílias lá da igreja, se você está vivendo uma dificuldade no casamento, vamos para um aconselhamento, converse, exponha, fale, vamos orar junto. Vamos estar unidos nesse propósito. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, unja com óleo na enfermidade física e a oração da fé levantará o enfermo. Mas a oração da fé. O verso de número, creio que é o 15, vai falar da oração da fé. Então, 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Oração da fé. Eu e você nesta manhã não podemos orar desconfiando. Orar e já respondendo e achando que é muito difícil. Outras pessoas não conseguiram, não aconteceu. Orar e, já entrar na nossa própria cabeça, já defendendo que as coisas não aconteceram ou que é difícil. Oração da fé. E fé é o quê? Fé é acreditar, fé é crer. Hebreus capítulo 11, verso de número 1, vai dizer que a fé é... travou aqui, hein? Vamos lá para a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé. E o verso de número 6 vai dizer, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé. Orarmos com fé. Orarmos com fé sobre o nosso casamento, orarmos com fé sobre os nossos filhos, orarmos com fé sobre o nosso emprego, sobre o nosso trabalho. Orar com fé, amém? Orar acreditando, orar crendo, orar pelos seus amigos, pelos seus familiares, pela conversão de pessoas. Orar e acreditar. Orar que você vai ser uma bênção no seu trabalho, uma bênção na escola, uma bênção onde você estiver, uma bênção naquilo que você for fazer. Oração com fé. Oração não duvidando. Oração acreditando. E pode demorar? Pode. Pode ser difícil? Pode. Pode estar chorando? Pode. Pode estar com dor? Pode. Pode não estar querendo orar? Pode. Salmo de número 126, verso número 5 e 6. O que diz? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mas não é aquele que aquele que sai andando e chorando. Não parou. Enquanto continua semeando, produzindo, trabalhando, fazendo. Mas diz que vai parar ali? Vai simplesmente chorar e caminhar? Não. Vai voltar com alegria, com júbilo, trazendo o resultado da sua semente, do seu trabalho. Portanto, eu e você, nesta manhã, precisamos orar com fé. Orar crendo, orar num milagre, orar naquilo. O que é que tem sido demasiadamente difícil para você nesta manhã? O que é que você sozinho não consegue? Porque você sabia que impossível, o nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que é possível para você, o teu braço pode. Mas aquilo que não é possível pelo teu braço, há um Deus que pode. Há um Deus que vai além. Há um Deus que toca o nosso coração e toca a nossa vida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que realiza milagres. Ele é o Deus que tem poder. Por isso precisamos encher o nosso coração nesta manhã de fé, de esperança, porque temos um Deus que pode todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor. Para o quê? Sinais, milagres e prodígios. Portanto, está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Oração. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem com óleo, e a oração da fé salvará e levantará o enfermo. Mas aqui há outras orações. Eu já falei de 3. Mas há uma oração, no verso de número 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Falou de uma oração subsequente
a uma oração de quem está doente. Por justamente ser uma doença física, você vai ungir com óleo. Mas e a doença emocional? Da alma, de um trauma, de algo que te feriram no passado, de uma palavra da sua infância, da sua adolescência, algo que te marcou negativamente, algo que tem te marcado durante dias. Está falando só para orar? Não. O que o texto está dizendo? Verso número 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Eu acho que há libertação de Deus quando há confissão de pecados um para os outros. Por exemplo, quantas vezes vi casamentos serem restaurados e milagres acontecerem, porque o marido confessou um pecado, a esposa uma situação, e o relacionamento do casal foi assim, potencializado, foi curado. Porque não falou aqui só para orar que ia ser curado. Não falou aqui só para ter uma atitude de oração. Falou o quê? Para confessar o pecado uns aos outros e ser curado. Eu acredito tanto nesse versículo que o aconselhamento pastoral e ter amigos e pessoas em qual você se torna vulnerável e abre o coração não é simplesmente complementar, é essencial na vida cristã. É essencial o discipulado, é essencial caminharmos com pessoa. E eu fico muito feliz de ver uma igreja aqui na INCC Flórida, de um pastor que conheço há tantos anos e que pode caminhar com cada um de vocês, onde pode estar próximo, junto, haver relacionamento, não só entre brasileiros, mas de confissão, de abrir o coração. Eu acredito tanto nisso, que isso liberta, isso transforma. Isso é a fé e a oração da comunidade, onde a gente se torna vulnerável e abre o coração. Portanto, se há alguma doença interna da alma, do coração, lembre-se desse texto, confesse o pecado um ao outro. Wesley tinha nas práticas, no seu clube de santidade, essa prática. E um avivamento tomou a conta da Inglaterra. Há pessoas que têm condição de se tornar vulnerável e abrir o coração para a esposa, para o marido. Há filhos que precisam abrir o coração aos pais. Confessar, falar da dificuldade. Isso é terapêutico, isso é de Deus, isso é uma bênção. Amém? Quantos já abriram o coração a alguém, já conversaram e isso mudou a sua vida? Quem aí? Isso foi um alívio, um bálsamo. Amigos são alívios da alma. Pessoas da caminhada e jornada, pessoas que caminham com você. Que, claro, pode ser sua família, mas o pastor tem essa função. Então, lembre-se aqui da oração na comunidade. Então, portanto, confessem os seus pecados aos outros e orem uns pelos outros. Então, não fala simplesmente de confessar o pecado e largar. É confessar e orar. É confessar e ter um parceiro de oração. Quantas pessoas em gabinetes pastorais abrem o coração e colocam algo que está sofrendo, uma dificuldade e muitas vezes um pecado. A gente ora, mas a gente caminha junto. E a pessoa testemunha posteriormente que era algo que ela vivia no oculto, era algo que ela vivia no secreto. E quando abriu o coração e falou, teve mais disposição de enfrentar o problema e vencer o problema. E muitos dão testemunhos da cura, porque é bíblico. É o único texto que fala sobre literalmente ser curado, com relação às... Você vai ver que nas doenças, que há muitas curas que Jesus realiza, mas essa palavra que você vai ser curado é encontrada aqui na confissão e na oração. E aí depois o texto do verso número 16 diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está querendo dizer que cada um de nós aqui, que vivemos na presença do Senhor, há poder na sua oração, há poder quando você fala com Deus, há poder quando você ora na sua casa, há poder quando você ora no seu trabalho, há poder quando você ora pela sua família, há poder quando você está dirigindo o carro e orando, há poder quando você está indo trabalhar orando, há poder. Imagina que você tenha um poder disponível e não use. Imagina que você pode, sei lá, com um piscar de olhos ou com um estralar dos dedos, resolver os problemas da sua vida. Ou pelo menos tem poder para resolver os problemas da sua vida e você não usa. Tem muitos crentes que vivem uma vida cristã, mas não usa o poder da oração. E de se derramar diante do Senhor
através da oração. Então, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Ore mais, ore, fale com Deus, tenha esse tempo devocional, tenha esse tempo de busca, tenha esse tempo de quebrantamento, tenha esse tempo de derramar o coração diante do Senhor. E aí, o Tiago dá um exemplo de alguém semelhante a você e a mim, alguém carnal, alguém que tem defeitos, alguém que tem dificuldades e que pode orar e milagres acontecerem. Ele dá o exemplo de Elias, verso número 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Tiago está dizendo que a oração de um homem fez com que 3 anos e meio não chovesse sobre a terra. Olha o poder da oração. Olha o poder de algo que foi atendido por Deus através da vida de Elias. Verso número 18. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Orou e não choveu, orou e choveu. Ore mais. Quais áreas da sua vida nesta manhã você precisa colocar mais diante de Deus? E orar mais. Quais áreas você precisa orar uns pelos outros, como o texto no verso número 16 diz? Sabendo das dificuldades, como foram aqui apresentadas, diversas dificuldades da igreja, a ação que a igreja tem feito, nesses 21 dias de jejum e oração, orem uns pelos outros, orem por famílias, ore pelas pessoas, fale com Deus. E eu gostaria de que vocês me acompanhassem num texto de Apocalipse, que eu particularmente gosto muito, e eu queria que vocês, e antes de irmos para o final dessa mensagem, visse algo precioso que o livro de Apocalipse conta. Então, Apocalipse 4:5, se você puder, são alguns livros para frente, e acompanhar comigo sobre aí o que eu digo que é o caminho da oração. Apocalipse 4:5. Diz assim, é uma visão do trono, né? Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, o importante é que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse 4:5. Em Apocalipse 5:8, vai dizer um pouquinho o que são uma dessas coisas. 5:8. E diz assim: E quando pegou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Que são a oração dos santos. Então, portanto, se você ora aqui, a sua oração está presa aqui simplesmente na INCC? A sua oração está presa aqui nesse templo? Não. A sua oração sobe na presença de Deus, como diz o verso número 5 e 8. Mas ela fica parada lá? Gera uma ação. Verso de número 8, então Apocalipse 8, 3 e 5. Então, do trono saem relâmpagos, há lá um incenso com as suas orações, minhas, suas, nossas orações. Em Apocalipse 8, 3 e 5, vai dizer o que acontece. Veio um outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, que foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, verso número 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tua oração, quando você faz aqui na terra, sobe para o céu. E a tua oração lá no céu não fica parada apenas no céu, é levada diante de Deus e ela volta como uma resposta à oração daquele que clama e que pede. Amém. Isso é tão precioso ao sabermos que eu e você, como filhos de Deus, temos muito pódio em sua eficácia a súplica do justo. Eu quero desafiar você a orar. Eu quero desafiar você nessa manhã a orar sobre a sua vida, a orar pela comunidade, a orar pela igreja, a orar um pelos outros, a orar se está sofrendo, a cantar louvores se está alegre, a orar se é alguém doente, a confessar o pecado e fazer oração, a orar, a falar com Deus, a haver um despertamento espiritual, a haver um despertamento da oração, que esses 21 dias de jejum e oração marquem um novo tempo de Deus na sua vida, amém? Amém. Algo novo de Deus sobre você, orar. Um crente que não ora é um crente nominal.
Um crente que não ora é alguém que não quer ter intimidade com o próprio Deus. Oração é ser íntimo de Deus. Oração é viver uma vida na terra, mas com a cabeça e o espírito no céu, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Enche teu coração nessa manhã de esperança, de fé, de graça, e saiba que a oração muito pode em sua eficácia sobre a nossa vida. Se você nesta manhã foi despertado a orar mais, a falar mais com Deus, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida para que você possa cada vez mais ter mais tempo de oração, de busca, de quebrantamento e a sua vida na presença do Senhor. Eu gostaria de orar. Se você nessa manhã reconhece, pastor, eu quero orar ainda mais. Não que eu não ore, eu quero orar mais. Eu quero ter o meu coração mais próximo do coração de Deus. Há respostas que eu tenho buscado, mas não tenho encontrado. E eu sou apaixonado pelo texto de Jeremias 33:3, que diz o quê? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Será que a gente tem invocado o nome do Senhor Jesus? Será que a gente tem buscado Ele cada vez mais e mais? E não tem se movido pela nossa mente, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, mas tem se movido pela voz que vem do céu, pela resposta dele ao nosso coração, e tem trilhado a nossa vida, os nossos passos e guiado o nosso coração. Nessa manhã, eu quero orar por você. Se você, e Deus falou ao teu coração, e você deseja orar um pouco mais, eu quero orar por você. Faça um sinal com a sua mão onde você está. Eu desejo orar. Amém, amém, amém. Se for possível, é possível você se ajoelhar. E onde é que você está? E começar a orar agora. Nesse momento final do culto, orar agora. Às vezes você já tem feito tantas coisas, às vezes está com o teu coração doendo, está com vontade de derramar o teu coração diante do Senhor, tem uma preocupação, uma ansiedade, um temor, ou às vezes uma gratidão, uma alegria, algo bom que aconteceu, e você está achando que isso é fruto seu, ou é capacidade sua, mas talvez nesta manhã o Espírito Santo está falando, seja mais íntimo meu, fale mais comigo, derrame mais o teu coração, volte ao primeiro amor, volte a orar, a chorar, a se colocar diante do Senhor, assim como o Billy Graham falou, ore até se tornar íntimo, ore até o seu coração e a tua mente se parecer com os desígnios do céu para a sua vida e para o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, nesta manhã, nesses 21 dias de jejum e oração, onde o texto da tua palavra é recheado de oração. E como, Senhor, terminarmos essa mensagem se não orando, se não reconhecendo a nossa limitação, a nossa suficiência, a nossa, Senhor, debilidade, as nossas falhas, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas ansiedades, e colocando na tua presença e no teu altar, pedindo, vem, Senhor, sobre nós, toca, Senhor, as nossas vidas, leva-nos, Senhor, mais perto da tua presença através da oração, assim como Wesley diz que a oração nos una a ti, e não seja para informar o céu que precisamos ou desejamos, mas a nós mesmos, a nossa condição limitada, e como precisamos mais de ti. Senhor, enche o nosso coração de fé, de esperança, de acreditar que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, de acreditar na tua palavra, Senhor, e de orarmos uns pelos outros. Fortaleça os meus irmãos, Senhor, aqui na Flórida, aqui, Senhor, em Orlando, aqui em Winter Garden. Senhor, abençoe os teus filhos, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, que os sonhos, os planos, aquilo que o Senhor tem para cada um deles se realize, porque tu és o Deus que faz promessa, mas que cumpre promessas. E oramos, Senhor, para que o Senhor os levante como um exército de homens e mulheres de Deus que oram, que são íntimos do Senhor, que têm, Senhor, na sua vida o hábito de se prostrar e de se ajoelhar na tua presença, sabendo que é um Deus poderoso e que tem poder de tocar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Tu és o Deus de milagre, e realize, Senhor, milagre na vida dos meus irmãos nesta manhã. Oramos com ações de graça, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.
e amém. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará.